Hã? Onde que é o seu Instagram? Meu Instagram é Coach Cláudia Cobel. Vou te chamar, porque aí todo mundo já vai na sua página. Oi, gente! Oi, Dri! Bem-vinda! A gente tá aqui assim, né? Com um cenário gigante. Oi, Tatiane! Bem-vinda! Nossa, Bem-vindo todos. olha, são muitas pessoas ao vivo aqui participando, né, Clara? Muito bom. Bem-vindos. Eu sou Lara Calil. Vamos iniciar agora o bate-papo com Calil, mais uma vez. Estou aqui com a minha convidada, muito querida no meu coração. Hoje eu que sou convidada, viu, gente? É Hoje uma honra. Ela trocou. Pois é, uma honra ter você, viu? Obrigada por vir. Ai, gratidão. Por aceitar o convite, me receber aqui. E olha, 9h30 da noite. Não, a gente já passou, né, Lara? Já, desculpa olha que aí. carinho, né? Não, a gente tá no nosso tempo aqui, né? E hoje... A Jacilene sempre tá acompanhando. Bem, ó, dá o like, né? Isso, curte lá nossas páginas, YouTube. Cláudia, tá como? YouTube, Cláudia? No YouTube tá Cláudia Cobel, Conexão e Cura. Oi, Babi. E no Face? No Face, Cláudia Cobel Life Coach. E no Instagram, Coach Cláudia Cobel. Gente, a gente não sabe pra onde olha. Essa aqui tá funcionando? Ai, gente. Essa aqui... Não, o Face aqui parece que não tá. Não. Não tá indo. Depois você pega do meu e Pego. edita. Isso. Mas isso, hoje a gente fala de um assunto assim, que interessa realmente a nós, né? Que é sobre a saúde. Oi, Regina, vamos Oi. comentar. Oi, Regina, Pamela. um beijo. Regina. Amiga, hoje é seu aniversário, parabéns. Parabéns, pra Regina. você, muitos anos de vida. E hoje, falando em saúde, esse canal a gente oferece em sua homenagem. Isso. Viu? Olha, ela é canceriana igual. Ela é sensível, sentimental. É um ponto de vista. Então, É muito gostoso, porque a interação, né, traz esse calor, nossa, né? é bom demais isso. Pois é. Onde a gente parou? Você se apresentou? Apresentei já. Mas eu sou Lara Calil, estou aqui no bate-papo com Calil novamente. E hoje a gente está com essa convidada, que o currículo dela é imenso. A gente vai falar os principais, né, Cláudia? Ah, sim. Ela é facilitadora de constelação familiar, sistêmica, barra de Axis, coach life, né? Coach de Life vida. coach, coach de vida, né? Muitas Isso. pessoas falam, o quê? Aí eu falo, não é todo mundo que entende inglês? Então, e ela não sabe, a Cláudia, eu já conheço ela há algum tempo. Conheci ela nas constelações em 2015. A Cibele, que me levou até você. É, graça, né? Gratidão, Isso, a gratidão, Cibele. Cibele, esse canal, ela vai vir. É a próxima. É a próxima. Mas, e foi uma grande, assim, trouxe bastante consciência. Como a gente parece uma cebola, né? Nossa, Cláudia? é. A gente foi Cebola. tirando aquelas camadas. Cacto, a gente pode chamar de Cebola é melhor. Quais as estratégias que a gente usa para se defender, né? Mas aí eu não saí mais, né? Eu participei de várias constelações juntas, né? Você conhecia a constelação antes? Não, a Cibele me levou naquele dia lá no Dama. Ah, eu apresentei a constelação para a Cibele. Foi. Aí A de Regina lá... também, viu, Rê? Eu Nossa. lembro da Regina lá, você acredita? A Regina é formada em constelação. Sério? Só não atua porque não quer, porque tem gente que não é constelador, tá atuando. Pois é, de lá pra cá eu vim, né? A gente trabalhou, ficou junto lá no Simplesmente Sei, eu não perdia uma. E eu amo constelação, amo barra de Axis. Ah, ela é minha teacher de barra de Axis, minha segunda formação também. Tá, a Cláudia é muito especial nesse meu caminhar, faz parte da minha história mesmo. Ai, é uma gratidão, porque é um pouquinho que a gente deixa, né? Que eu deixo no outro, o outro deixa em mim, a gente vai construindo esse saber, né? Porque é uma interação tão boa, né, Lara? Eu fico assim, apaixonada. A Carmen Silva, Carmen Silvia, bem-vinda. Seja bem-vinda, Carmen Silva. Babi. Babi. Olha, gente, tem gente aqui no Face, ó, tá aqui no Face, nos Instagrams aqui, nossa. Quais são as redes sociais que o pessoal também pode... Vai estar disponível no Facebook, Lara Calil, e no Bate-Papo com Calil no YouTube também, a partir de amanhã, porque o celular aqui no Face não quer me ajudar. Não, mas aí você tem a que se precisar, você pode usar. Então, vamos ao nosso assunto. Eu estava pensando hoje que não tem como a gente falar sobre saúde sem falar de doença.
Eu tinha pensado, você leu meu pensamento? Eu tô assim, será que a gente vai falar só de saúde sem se manifestar do lado oposto? Mas não tem como, Não né? tem como. A gente só sabe que tem frio quando há ausência de calor. A gente só sabe que tem tristeza, ausência de alegria, né? Então é a dualidade. Eu acho que essa dualidade, ela faz parte da nossa essência, da nossa vida. E se é ser humano no físico, Flavinha, bem-vinda. Ó, pessoal, eu vou falando, dá o seu like. Se puder compartilhar com alguém que pode estar precisando de uma palavra, ouvir algo que nunca ouviu, né, diferente, porque o trabalho que eu faço, constelação, barras de axis, o coach como desenvolvimento, eu acho que contribui muito para as pessoas, Lara, que às vezes às vezes uma fala, talvez a pessoa isso faz sentido para minha vida. E talvez nós vamos dar exemplo meu, seu, de experiência de vida mesmo, que pode servir para sua vida e que a gente fez algo, buscou algo e agregou e a gente saiu do lugar, né? É um movimento, né? Pelas constelações que eu tenho percebido, nós temos muito implantado o sofrimento e a dor como lealdade. Então, a doença, nós no sistema como doença, existe algo por trás disso. A gente não adoece porque a gente quer. Existe um amor, né? Doentio, infantil. A dualidade, ela tá aí para ser equilibrada e cada um vai se equilibrando nas polaridades daquilo que vai se encontrando e se construindo, né? Pois é, a saúde e essas nuances, né? Eu percebo que sempre está ligada, algumas principalmente, mais do que outras, ao emocional. O emocional parece que é o boom, né? E quando ela está já inserida no corpo físico, aí dá para comprovar mais. Você está falando do emocional? Quando eu comecei minha carreira de coach, é incrível. 95%, assim, diante da pesquisa ali, era o desequilíbrio emocional. Mas o desequilíbrio emocional, na realidade, as emoções, ela tem uma função. Com certeza. A função, por exemplo, eu sou formada em medicina chinesa, né? Na acupuntura. Na acupuntura a gente sabe que tem os meridianos, a energia, e cada órgão representa uma emoção, que é diferente de um sentimento, né? Então, muitas vezes, a questão do desequilíbrio emocional, ele tá numa plataforma mental, né? Como eu sou formada em barra de axis, corro barras, dou formação, a Lara também, ela corre barras, né? É praticante de barras. A base, ela vai diretamente nessa plataforma mental, que é os pontos de vista que a gente comprou de realidades da infância, da adolescência, até mesmo no útero da nossa mãe. Então, muitas vezes você fica conectado numa memória, numa sensação e num bloqueio de alguém do sistema familiar. Então, que são sintomas, o sentimento adotado, né? Então, muitas vezes o desequilíbrio emocional não é nem da própria pessoa. Talvez ela represente alguém. Eu hoje mesmo, com a coach, ela estava inconscientemente conectada com uma tia. Olha que legal, inconscientemente na dor e na tristeza dela. Porque muitas vezes, pessoal, a gente fala assim, mas não tem motivo para eu sofrer, para eu sentir dor, para eu estar nessa tristeza, nesse vazio, nessa sensação de cansaço. Parece que aí a pessoa sente culpa por achar que ela está sendo ingrata. Você já teve essa sensação? Já participei muito. Gente, quando eu participei a primeira vez, há muitos anos, em 2006, numa constelação, eu brinco que eu tinha que ter levado um lençol. Porque a gente vai tirando, vai limpando as histórias do nosso sistema que fica no nosso corpo, na nossa alma, né? Então... Oi, Elton! Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Elton, eu mandei uma mensagem. Eu já dei pra ele. Já deu? Só para ver se ela deu a mensagem. Então, muitas vezes, o remédio, ele remedia, mas ele não trata a sensação de tristeza, de medo, de raiva, né? Você já viu como que o campo de uma constelação atua, que é lindo, né? E não mente. Para quem não conhece constelação, eu vou gravar um vídeo, eu tenho um vídeo, né? Quem tiver interesse, posso dar o contato? WhatsApp?
me adiciona no WhatsApp 34, a gente fala de Minas Gerais, Uberaba e para o mundo, né, Lara? Tem gente que está em Orlando me assistindo. Estamos internacionais. Estamos assim, né? Interagindo. E o bom das redes sociais é isso mesmo, né? Isso. Levar o bem, né? Não precisa saber quem. O DDD é 34 99209 9087, que eu mando um vídeo que eu explico o que é a constelação. É um trabalho muito lindo, né? E a constelação, ela traz esse olhar para esse sintoma, para o que você falou, a doença, né? Então, assim, só se Bert Hellinger explica, não existe doença, existe ausência de amor e alegria, né? E também uma coisa que eu percebo, que a doença, a gente já acabou com essa história de mimimi, que doença é ruim. Geralmente ela vem para nos acordar, para fazer com que a gente inclua, né? Exatamente. Uma das leis, né, Lara, é o pertencimento. Se você for parar para pensar, como coach agora, eu posso falar para vocês o que vocês andam excluindo. A gente pode excluir até aquilo que a gente... Oi, Djalma! Bem-vinda! Se inscreve lá no meu canal, Cláudia Cobel Conexão e Cura. E compartilha lá, tem várias dicas, legal, viu? Eu acho que a gente é uma contribuição, Lara. E ir pra vida é ter coragem de fazer, às vezes, o que o outro não tem coragem. Que o outro senta em cima do muro e julga. Porque aqui o que a gente fala, né, Lara, é interessante ressaltar que não é certo e nem errado. A gente está aqui, talvez muitas pessoas podem não concordar, pode levar um tempo para poder entrar nessa conexão de expansão de consciência, e uns já tá no meio do caminho, e outros vão se encontrando, outros vão ignorar por um tempo e depois vai ter que voltar, né? E aí, uma vez que você entra nesse fluxo da vida, você não tem como desver o que você viu ao longo do processo. Então, assim, o excluir, ele traz muita doença. Tem sistema familiar que exclui a saúde. Porque imagina você chegar todo saudável, bem resolvido, e se tem um sistema que a maioria são depressivos. É difícil. Então a depressão, ela tá mais voltada por uma lealdade, por um amor. É inconsciente, gente. A gente não sabe disso. Principalmente o amor interrompido, né? Que foi interrompido ali, principalmente com os pais. O amor interrompido, vamos ver o que Karina, que lindo, não existe doença, me curei de um diagnóstico, no curso, só numa constelação que já tinha aparecido, é isso mesmo, hoje, e é tão interessante ressaltar sobre esses recursos de constelação, barras de Axis, fundamento, eu também sou formada em fundamento, pela Axis Conscience, só existe um movimento essa dinâmica de buscar solução porque existe a ausência, né? Um recurso. Então, a gente brinca, se não tivesse comida, a gente teria que fazer o quê? Pescar, caçar, né? Assim, se não tivesse facilidade hoje, a realidade que a gente tem hoje. Ele tá falando, enviou uma... Então, o que você anda criando como doença, que te impede de ser uma pessoa saudável e ter saúde... Talvez são as crenças, né? As crenças nos adoecem. E uma ferramenta boa, né, Lara? Qual que é? Sem ser constelação? A barra de Axis ou o processo corporal do fundamento. Tem várias, né? Não é só isso. E o bom que se permitir... Você sabe por que não adiantou ser só coach? Ai, gente, não adiantou. Eu fazia pergunta poderosa para o meu coach... E ele falava assim, mas não sei nem o que você tá me perguntando. Aí eu falava, gente, simples, qual é o seu objetivo, né? O meu objetivo é ser feliz. Aí você pergunta pra pessoa, qual foi o momento na sua vida que você foi muito feliz? Ou foi muito saudável, né? Muito, se a pessoa vem com doença. Eu não me lembro de nenhum momento. Como que eu vou querer algo que eu nunca experimentei? Né? E às vezes essa lealdade de não se permitir ser feliz é exatamente... com medo de se parecer diferente dentro do contexto familiar. Eu já tive isso na pele. Então, muitas vezes, eu sempre... É tão interessante que vão existir pessoas que vão sempre buscar problemas para outras pessoas buscarem a solução. Então, vão existir pessoas criativas buscando soluções e pessoas fazendo o movimento contrário.
Tom e Jerry. Né? Então, tá tudo certo. Tá? Eu escolhi fazer um movimento de movimento saudável. Tem pessoas que fazem um movimento oposto. Você já fez algum movimento oposto, depois voltou? Você já fez? Já. Oi, Thaís, Andressa, Juninho, o Elton, meu próximo convidado, viu? Ah, que show! Está aí assistindo. Então, aí em relação à doença, à saúde, vamos pensar, o que traz qualidade de vida para uma pessoa? Como tem que dar errado para uma pessoa se ela procura fazer? Uma atividade física, buscar uma alimentação saudável, buscar se conectar com o interior dela, se empoderar das habilidades, dos recursos internos que ela não sabe que tem, e de repente ela pode se despertar, né? Porque o trabalho do coach, das terapias integrativas é esse caminho, né? Não tem como dar errado. O que impede da pessoa sair da onde ela está? É só ela mesma. E as histórias que ela conta. Mas isso que a cura mesmo, né? Só vem se ela permitir. Não tem como vir do externo. Não vem do externo. É interessante ressaltar aqui que dentro de uma constelação existe um movimento que é meio pesado falar. O cliente estar na morte. Quando a gente está na morte, eu já tive na morte na constelação. Quando eu perdi minha mãe, eu estava na morte. Quando eu perdi meu pai, eu estava na morte. Quando eu perdi meus irmãos, eu estava na morte. O que é estar na morte? É ter uma sensação de que a vida parece ser muito difícil. Para mim, Cláudia, falando de mim. Isso talvez alguém pode, né, falar, nossa, eu já tive isso. Aquela sensação de tristeza, aquele vazio, uma sensação de que não tem um caminho, tá sem norte, tá desnorteado. Então eu tinha essa sensação e eu falei, não é possível, eu sou uma pessoa tão saudável fisicamente e é tão interessante que o nosso corpo ele é só um veículo, né? Ele é o reflexo da nossa alma, né? O que brilha na minha face ou deixa de brilhar é a minha alma iluminada ou eu fazendo um movimento oposto de vida, né? A vida, eu falo simbolicamente assim, Lara, a saúde ela é como se fosse um rio. Não tem, o rio, a tendência é só ele descendo, né? Desabalar no mar. E aí, de repente, você faz um movimento oposto, querendo nadar contra a correnteza. Esse é o movimento de morte. Se sacrificar pelo sistema é abrir mão da sua vida para exatamente salvar os seus familiares. Eu já tive nesse movimento muitas vezes, muito. E olha, eu acredito que hoje eu sou uma boa profissional pelas pérolas, né? E aí o sofrimento foi me trazendo competência e a minha competência foi se tornando resiliência. E aí eu consigo hoje, quando alguém vem falar de luto, de perda, de perca financeira, de empresa que não deu certo, de parcerias que não deram certo, né? Parceria de tudo. Então, é bom assim, por um lado, eu escolhi fazer esse movimento, a nossa alma escolhe experimentar essas sensações, é incrível, né? Então, se o meu sistema faz um movimento, e eu não posso culpar o meu sistema, por quê? Porque eu escolhi nascer ali, foi eu que escolhi nascer. É energia, né? É atração. Somos nós que escolhemos os nossos pais. Justo. Né? Não somos os pais que escolhem os filhos. Porque às vezes o pai, no ponto de vista de um pai e de uma mãe, sabia que a doença ela está associada ao movimento interrompido com pai e com mãe, né? Seja um ou outro. Lembra da gente falar das polaridades? Então, se uma está em desequilíbrio, que é pai ou mãe, me resta eu estar indo mais para um lado e se ausentando de outro. Então, o movimento de fazer acontecer, sempre eu estou falando isso, movimento de fazer, de estar aqui, por exemplo, eu e a Lara tá aqui, fazendo um movimento, falando para todos vocês, é um movimento masculino, é um movimento de pai, a gente está indo, né? E o sentar, pensar, organizar aqui, estruturar, a gente fez milagre aqui, gente. Não, a gente tem que tirar uma foto. Esse organizar, esse cuidado, né? O aprender a verbalizar é a energia da mãe. E aí, quantas pessoas têm medo de falar em público? Movimento de quem?
movimento interrompido de pai e movimento de mãe. Eu, quando fui apresentar trabalho na faculdade, desculpa a expressão, eu comijava de perna abaixo. Eu acho que alguém já teve essa sensação. Tem uma pesquisa que as pessoas preferem morrerem do que subir num palco e dar uma palestra. É louco, né, gente? Mas tá tudo certo. Então, esse negócio de saúde é muito relativo, né? Se a gente traz esse ponto de vista, o povo vai falar assim, nossa, totalmente diferente do que eu conheço, eu desconheço essa realidade. E você? Tem os pontos de vista e também tem como fala, as nuances, né, dela, assim, que vai de casa e casa, né? Às vezes não pode ser da exclusão, outro já está identificado com a morte e vai, cada um é no seu processo. Geralmente, assim, o que eu tenho visto nos workshops de constelação, Lara, a gente, dentro da constelação, trabalha-se com fatos. O que são fatos? Crianças natimortos, né? Crianças abortadas, um pai e uma mãe que o pai foi embora cedo, a criança, né? Esse movimento interrompido. Isso. Ou uma criança ficou no hospital e a mãe teve que ir embora e deixar essa criança no hospital, inconsciente, mas era um bebê, ele não lembra de nada. Fica a memória. Você acredita que eu tive essa memória? Jura? Eu identifiquei um dia lá na minha constelação? No Simplesmente Ser. Minha mãe foi ter o meu irmão mais novo e nos deixou, eu e meu irmão, na casa de um tio. E isso causou um movimento em mim. A criança se sente abandonada. Isso. E aí, isso não é regra, tá, gente? Não. Depende dos casos que eu tenho trabalhado, o movimento eu sinto abandonada. O movimento do cliente a sensação que eu tenho é que minha mãe não me ama. Inconscientemente. Inconsciente. Isso. E aí, sabe como a pessoa vai manifestar isso ao longo da vida, fazendo a vida dar errado. E você? Na sua vida você tem feito o relacionamento dar errado, o dinheiro dá errado, o trabalho dá errado, as amizades dá errado, a saúde, né? Porque é tão interessante que esse movimento de ser saudável, ter saúde, exige um esforço muito maior de ter que ficar doente do que se permitir ser saudável. Pois é. É incrível. Assim, eu convido vocês, de onde vocês estiverem ouvindo, se tiver um workshop por perto, eu sempre falo, se permitam, nem que seja participar, porque muitos workshops de constelação não faz como eu faço. Uhum. Não, tem pessoas que pagam para assistir e conhecer o trabalho, né? E outros pagam para constelar. O Bert Hellinger, ele considera que todos são constelados ao mesmo tempo. Mas como eu, Cláudia, eu estou a serviço da vida, eu permito que, por quê? Porque existe uma realidade, a nossa cultura ainda acredita que o dinheiro, ele é responsável pela pobreza e pela miséria, né? E na realidade não é o dinheiro. Se você não sabe, eu vou confessar aqui, fazemos contratos com o nosso sistema inconscientemente para não prosperar, para não se parecer com eles diferente e ser excluído e julgado. Exemplo, muitas pessoas ganham na Mega Sena e ficam pobres, Isso. não é? Porque ela não suporta, inconsciente, olha pra você ver. Então, ensinaram pra gente, eu corro muitas barras para pessoas que falar, eu quero correr barras pro dinheiro. Então, o que é correr barras pro dinheiro? É destruir, descriar pontos de realidades que talvez lá na sua infância você queria um brinquedo, a sua mãe falou assim, eu não tenho dinheiro. Olha que louco, eu corri barras no rapaz, ele falou assim, nossa, me veio muitas coisas, minha mãe falando que não tinha dinheiro para me pôr na escola particular, minha mãe não tinha dinheiro para me dar uma roupa nova, porque era um aniversário, eu não podia ir no aniversário porque eu não tinha roupa nova. Inconsciente a gente toma o ressentimento de que o dinheiro não gosta, que é pessoal, mas não é. É muito lindo. Nas constelações a gente também põe no campo o dinheiro, que é interessante. Uhum. Se vocês forem pensar, o dinheiro ele é um recurso que está disponível para nós poder ter uma vida de qualidade. Por exemplo, eu só posso ser consteladora porque eu tinha que ter dinheiro para pagar a constelação, o curso. Só posso ser facilitadora, ninguém me deu de graça, né? Então, como criar dinheiro, mas sem aquela sensação de que o dinheiro parece que ele está limitado. E que é errado ter dinheiro. E que é errado ter dinheiro. Gente, eu vou contar uma coisa. O oposto da pobreza é a abundância. Mas muitas pessoas ainda estão alinhadas no sofrimento de que o dinheiro, ele é o obstáculo dos relacionamentos.
Você falando em doença, uma moça falou assim, eu quero correr barras para saúde, porque eu vivo doente. Ela depois me deu um feedback que ela escutou a vida toda. A avó morreu porque não tinha dinheiro para levar para o hospital, comprar remédio, que o irmão morreu porque não tinha vacina. Inconsciente, a doença dela estava num pano de fundo associado ao dinheiro. Olha que legal, descobri isso. Então a ferramenta ela é poderosa, você concorda? Demais. Então assim, vem para somar, né? Eu falo que quanto mais a gente estuda... Agora, gente, eu vou falar uma coisa. Uma vez que a gente entra nesse caminho, não tem como parar. Parece que toda hora vai aparecendo assim, ferramentas na sua frente de bandeja. Por quê? Porque a gente está na energia da vida. Nós estamos no fluxo, ó. A gente começa a entrar numa correnteza, né? E não para mais. É um tsunami, né? E não para. Só eu que falo? Porque você gosta de falar e eu gosto de escutar também. Não, senhora, pode falar. Não, mas é porque, igual, a doença. Só eu que falo. Oi, Hertz, oi, Expert, oi. Não dá. Aqui, ó, gente, não dá pra ver. Você quer se casar comigo? Oh! Eu já sou casada. Foi ótimo. Ai, ó, gente, tem mulheres, tem homens disponíveis para milhões de coisas. Isso é mesmo, Nina, sem volta. Mulheres têm homens disponíveis querendo casamento. É uma crença que homem não quer nada com a dureza, que homem não quer nada. Inclusive, eu treinei uma moça hoje que ela falou assim, mas não tem homem no mercado e não tem... os homens não querem nada com a dureza. Olha, é uma realidade, um ponto de vista que ela está defendendo como verdade. Sabe que dia que ela vai encontrar um homem que está disponível para o relacionamento? Nunca, porque ela não está nessa vibração. E é ela. Teve uma vez uma coach minha falou assim, nossa senhora, eu só atraio urubu para minha vida. Eu falei, então muda a carniça que você está emitindo. Mas isso é saúde, né? Nos relacionamentos, eu mudar o jeito que eu vibro, que eu penso, né? E tudo é vibração, né, Lara? Tudo. É interessante aqui falar que mesmo com tanta ferramenta, como a gente vive em energia, toda hora, vamos supor, a Lara está sentada aqui do meu lado, eu estou conectada na energia dela. É uma troca, a gente está trocando. Às vezes pode acontecer, eu brinco assim, que quem está no movimento de servir a vida, de iluminar, nós vamos acessar trevas. E a trevas é a parte da dualidade oposta da luz. Então, quanto mais uma pessoa que busca espiritualidade, quanto mais a pessoa busca iluminar a vida de outras pessoas, ela tem que incluir o sofrimento e a dor sem querer alterar o destino do outro. E sem mimimi, E sem mimimi, sair do vitimismo, né? Oi, Fábio. Oi, Michele, bem-vinda. Ai, adoro. Oi, Michele. Adoro o coraçãozinho, gente. Ai, aqui eu. Não, é aqui. Não vou nem mexer. E aí, Lara, a gente falou de saúde no relacionamento, né? Já passou uma pincelada, agora vamos... Saúde na prosperidade, na mudança, você já falou também. E agora, qual as atitudes... Oi, Thiago! Oi, Thiago! Thiago é amigo do Gustavo. Oi! Você tá na minha lista. E quais atitudes que a pessoa, né, que nós temos que ter para ter uma saúde, principalmente a saúde física? A pergunta que ela está me fazendo, quais as atitudes que a pessoa tem que... que eu tenho que ter. Que eu tenho que ter. Eu falo que nem é ter que ter, é escolher. Isso. Ser. Quando você escolhe ser, você está sendo aquilo que você vibra, né? E aí quando você deixa de ser, aí você tem que é obrigação, precisa de, que é obrigação, e necessita de, que já está morrendo. Então, as dicas, assim, como sugestão de coaching, é você começar a observar como você tem pensado sobre a vida que você está escolhendo, as pessoas que você está alimentando nas histórias que ela conta. Por exemplo, quando uma pessoa vem contar um sofrimento, uma dor, eu não compro aquela ideia de sofrimento e dor dela.
Então, uma pergunta que eu faço é, gente, a melhor coisa para tomar consciência são perguntas, mas sem se preocupar com as respostas. Eu pergunto, você já pensou a sua contribuição para você estar vivendo essa situação? Não, mas eu faço de tudo. Então, ela mesma já deu a resposta. Então, o que seria deixar o outro fazer um pouco e você fazer um pouco? Porque o fazer tudo entra num lugar de prepotência, de que eu sei tudo, de que eu resolvo tudo e ninguém resolve nada para mim. Então, dentro da própria constelação, nós, filhos, eu mesma já ocupei esse lugar. E aí, ao longo do tempo, leva tempo e é aos poucos, porque o nosso amor é muito grande pelo sistema. A família é a base de tudo, mas é a base de tudo, gente. Se um pai adoece, ou se uma mãe adoece, ou se um irmão adoece, o sistema fica estremecido. Então, eu trabalho com pessoas dependentes química, né? Tem o codependente e o dependente. Então, é ali, um sustentando o outro, né? Então, assim, acaba que você começa a observar o que eu tenho feito até hoje, que eu não me permiti dar um passo e parar de fazer, né? Porque o que acontece, Lara? As pessoas querem fórmula pronta, que é mágica. Chega lá pra mim e fala assim, nossa, me mandaram aqui porque você é muito boa. Aí sou mesmo. Sou boa? Não, sou boa em que sentido? Não, que você resolveu o problema da pessoa. Eu falei, resolvi, ela te contou o processo? Ela te contou todo o processo? Não, ela só contou. Então, às vezes, nosso filtro tá um pouco entupido ainda, né? Porque às vezes o que você me conta que é bom, eu quero copiar. Só que eu não sou você, mas eu quero copiar. As receitinhas prontas para a vida feliz. Exatamente. Então, saúde. Muitas pessoas têm ganhos em permanecer doentes. Isso eu ia falar, Sal. Tem, infelizmente, porque talvez a doença, ela une um sistema, né? Já aconteceu, eu particularmente, eu me lembro que quando a minha mãe aproximava de mim, quando eu era criança, quando eu sentia que a minha mãe estava próxima, é quando acontecia alguma coisa. Ou eu dava catapora, quem não teve catapora, não sei, existe catapora ainda? Mas eu não quero ter catapora mais não, para ela aproximar. Quando eu quebrei o braço. Então, assim, aí o que a criança associa? Porque a criança cresce e o padrão cresce junto, né? Aí eu associava, por que eu gosto de falar de diversas coisas, assim, que abrange tudo dentro da saúde? Não é só o intelecto, né? Não. O nosso intelecto, ele eu falo que é o HD, nossa mente é o HD, que ela tá processando o tempo todo a realidade externa e as verdades dos outros. E ali você vai se identificando. Gostei disso da pessoa, vou copiar, gostei disso. Aí a sua alma começa a ficar fragmentada. Depois, se a gente parar e falar, quem é você? Não sei quem eu sou. Porque você não é seu nome. Você não é a sua formação, você não é a sua idade, você não é seu CPF. De jeito nenhum, sua empresa. Você é os seus valores, você é as suas habilidades, você é tudo aquilo que representa daquilo que faz sentido para sua vida, não para o outro, né? Então, assim, o que é saúde? Se você perguntar para mim o que é saúde hoje, saúde é eu estar ancorada de assumir quem eu sou, falar o que eu penso, não comprar a ideia do outro se o outro me critica, porque o que faz as pessoas ficarem mais doentes é se importarem com o que o outro pensa e o que o outro fala ou o que o outro deixou de falar. Eu brinco assim dentro do coach, você quer fazer leitura de mente? Que quando uma pessoa ela controla muito, ela manipula muito, ela faz tudo, ela resolve tudo, ela quer até mesmo tirar o direito do outro ser livre para pensar e ser quem ele quer ser. Você já viveu isso? Isso também adoece, viu, gente? Não, além dessa, a gente vira um escravo, né? Um escravo igual, de se preocupar com o que o outro pensa. Nossa, eu vivi muitos anos escravo disso. De não me colocar à frente de nada, porque eu tinha o que o outro pensar, e se eu fazer isso. E se eu for eu, né? Porque eu sou estabanada. Você já apanhou quando você era criança? Já sofri até bullying, você acredita? Eu já sofri bullying, gente. Eu também. Eu corri barras pra falar assim. Gente, eu falei assim, é bom a gente falar a experiência. Eu tenho umas 430 sessões de barras corridas porque eu gosto de experimentar.
Eu gosto de fazer isso, né? Eu quero sentir, porque eu sou facilitadora e eu tenho história para contar de mim, de cliente, mas eu prefiro contar a minha. Eu falei, eu vou correr barras pro bullying, gente. Eu fui tendo assim a sensação, gata borralheira, barata descascada, e isso fica na nossa alma. Eu apanhei de 40 meninas com aquele, sabe, da baliza? Eu era a primeira, eu tinha acabado de mudar pra cidade. O que é da baliza? A baliza, quando você desfila, você já desfilou na cidade, tem um desfile de 7 de setembro, eu era a primeira da baliza. Certo. E as meninas não gostaram, porque eu tinha acabado de chegar. Ah, chegou e sentou na janelinha, meu filho, pau nela. Começou daí, menina. Aí ela me traz uma pergunta. Quantas vezes você se escondeu não se permitindo brilhar e se destacar por medo e culpa de ser julgado e criticado e punido? Se eu estivesse dando um comando aqui, eu ia fazer um processo. Tudo que isso representa, vamos destruir, descriar. Sim. Aí, olha para você ver, hoje eu tenho 40 e poucos anos e eu conheci a ferramenta de barras e foi limpando o meu HD, minha galeria. Então isso vai fazendo o quê? Eu me permitir quem eu sou brilhar. E aí, gente, quando você empodera do seu eu, do seu saber, do seu perceber, do seu ser, ninguém te atropela e ninguém te para. Porque você não culpa o outro pelas suas escolhas. Você não define a sua vida pelo que os outros acham ou deixam de achar. Isso tudo envolve saúde e doença. Pode ser saúde mental, pode ser física. Não existe cura para emocional. Quem inventou isso está ganhando dinheiro até falar chega. Meu ponto de vista, tá? Nada contra quem. Não trata-se o emocional. Trata a crença que desestabiliza a pessoa, que faz o corpo dela, como eu brinco, que a gente nasce assim, não é julgando, definindo, mas a gente nasce, a Ferrari quer virar Fusca, né? A gente quer se anular, a gente quer se negar a nossa existência e o nosso ser. Quantas vezes nós deixamos de ser a gente por julgamento do que tem ou deixa de ter, né? A prepotência, né? É uma distorção muito grande. Então essa distorção, que é o movimento inverso da vida, de ir para a vida, é aí o contrário. Porque se você for pensar, Bert Hellinger fala que não existe a morte, só existe a vida. Porque de onde viemos, voltaremos. Isso. Então se não existe morte, a nossa essência ela é expandida, a gente só está nesse corpo por algum motivo para aprender ou servir algo, né? Ser uma contribuição. Tem gente que é contribuição para virar adubo na terra, né? Esterco. Eu escolho. Tem gente que vive uma vida para escolher. Tá falando de doença. Nós estamos falando de estrume. Claro, relaxa. Eu já fiz teatro, eu sei. Ai, claro que imagina. Tem gente que tá escolhendo. Eu acho que uma época eu escolhi ser estrume, virar esterco. Aí chegou uma hora que eu falei assim, peraí, gente, eu não quero morrer, tem que ter algum sentido essa vida. E aí a gente vai acessando. É bom falar assim, não é? Porque isso mexe com a nossa realidade, a simplicidade faz parte, com né? Certeza, com certeza. Então, se você não quer ser estrume, não agora, ainda tem um processo, você escolhe fazer uma caminhada, principalmente essa geração nova, né? Porque uma pessoa com 50 anos, gente, não é uma pessoa idosa. Tem pessoas que têm 40 e poucos anos, já acham que é idoso. Essa é uma mentalidade comprada. De quem que você comprou isso? Devolve pro remetente, gente, por favor. Não, já começa a sentir dor, já fala, não, eu tô na idade, já não dou conta de fazer exercício físico. Não, eu tô limitando. Não consigo fazer sexo, porque dói a coluna. E aí que entra a questão de quem você comprou tudo que você anda defendendo como certo e errado. Da mãe, do pai, de um tio, de uma tia, de um avô, de um amigo, né? Eu acho que o vitimismo, ele escraviza demais uma pessoa, né? E eu vou contar uma coisa, gente, se acontecer, se você machucar o seu dedinho, ou o seu colega cortar o seu dedinho, foi você que emitiu essa sensação de punição, de corte, de maus tratos. Se alguém te xingar na rua, você está vibrando na autopunição. Ninguém faz nada com a gente sem a gente permitir. É uma autorresponsabilidade o tempo todo. E não tem, gente, a culpa o dedinho apontado, não. Como diz, tem um apontado e o resto... E o resto, né? É 3, né?
Uma coisa que eu percebi também na minha vida, né? Gente, o nosso inconsciente é uma coisa tão engraçada. Não tem crença em relação à minha mãe, não. Com a minha mãe, né, tudo ótimo. Só que na questão da saúde no trabalho, enquanto você não está contra a correnteza, né? A correnteza, você não... Aí eu fui fazer uma constelação e foi identificado. E realmente, na hora eu me emocionei. Porque eu queria resolver o problema da minha mãe. Você já quis resolver o problema da sua mãe? Eu já quis resolver o problema da minha mãe. Não adianta a gente querer editar um destino que começou bem antes da gente, porque a gente não caiu de paraquedas, a gente escolheu ali. E aí, se a gente não se ocupa na nossa geração, que é o nosso lugar de filho, a gente pode contribuir com nossos pais, fazendo a vida dar certo em homenagem a ele, mesmo se o destino dele foi sofrido, mesmo se a vida dele foi uma guerra, mesmo se foi complicado. A Francisca fez kkk. Ela é minha mãe. Sua mãe? É minha mãe. E meu pai ali, não conta. Ali, ó, não conta. Bem-vindo, ó, uma honra vocês terem feito a minha amiga, porque assim, é um presente, né? No momento de amor, se teve briga na infância, vocês tiveram um momento de amor e um milagre surgiu. É assim que a gente é feito, tá, gente? A gente é feito no amor, e nas brigas a gente esquece que a gente foi feito no amor e fica nas brigas e nas dores, né? Independente da nossa história, é o amor que fez a gente surgir, gente, porque ainda tem esse vitimismo, né? O mimimi que, minha mãe me abandonou, meu pai abandonou. Não, mas houve amor ali para essas duas almas se encontrarem e você tá aqui. Você me fez lembrar de uma constelação de uma cliente que é adotiva. A queixa dela é que ela tinha muita mágoa do pai e da mãe por ter doado ela. E os pais que adotaram ela simplesmente deram de tudo para ela. Faculdade, ela tem pós-doutorado, fala acho que 3, 4 línguas. Então, assim, o universo foi generoso com ela, porque quando uma pessoa tem dois pais e 2 mães, o universo está sendo generoso. Tem gente que tem às vezes reclama, né? Eu tenho uma mãe e 2 pais. Pois é, aí o que acontece? Mas existe uma hierarquia, tá? Quem vem antes e quem vem depois. Ela negava, né? De todo jeito, ela estava negando a vida, porque a mágoa e sentimento filho não tem, dentro da constelação não existe perdão. Simplesmente existe uma frase que é eu sinto muito. Porque quando a gente quer perdoar alguém, a gente se julga melhor e quer tirar a dignidade do outro. E isso não acontece dentro da constelação. É bom até a gente saber disso. Então, quando você pedir perdão para alguém, esse perdão ele custa caro, porque traz para o outro uma sensação de poder, né? E aí, quando dentro da constelação, ela quis constelar uma outra coisa lá e deu que ela estava olhando para algo. Dentro da constelação a gente coloca dentro do que o cliente fala, não é um processo, não precisa ser longo. E aí eu falei para ela, escolhe uma pessoa para representar você, uma pessoa para representar sua mãe e o obstáculo. Aí ela escolheu a mãe, não sabia que era adotiva, ela escolheu o obstáculo e a representante ficava de frente, a representante dela ficava de frente pro obstáculo, batendo de frente assim, com muita fúria, né? Porque o campo da constelação ele manifesta quando é em grupo, né? O campo movimenta. E ela ficava batendo de frente, aí eu perguntei, e a cliente assistindo, aí eu perguntei, tem algo que eu não te perguntei a respeito, né? Ela falou assim, tem, eu sou adotiva. E a representante que ela escolheu como obstáculo era o sexo feminino, né? E ela batendo de frente com essa mãe, e aí ela falou assim, eu falei, essa pessoa que a sua representante está batendo de frente, te vem alguém na cabeça? Lembra alguém? Ela falou assim, só se for minha mãe, a minha mãe biológica que me deu, que não quis saber de mim, me abandonou, com muita raiva também. Uma frase que pôs ela no lugar dela de filha e de conexão a mãe dela disse para ela, eu poderia ter te abortado, mas o meu amor fez eu sentir as dores do parto e eu dei você para alguém que poderia te dar o que eu não podia dar. E até hoje eu não tenho para dar, que é bens materiais e estudo. Eu sinto muito. Isso não é bonito, gente? Mas emociona. Emociona, né? A gente olha assim e fala, uau, que lindo. Sabe que dia que essa moça ia encontrar paz dentro do coração dela? Amanhã eu vou dar uma palestra no NAS, que o tema é felicidade. E é exatamente na área da saúde.
E felicidade é a energia da mãe. É a energia de se conectar, de se permitir crescer, expandir e nascer para o fluxo da vida. Porque a mãe, ela é a organização, ela é a estrutura, ela é o alimento, ela é o afeto. O pai é um movimento, lembra que eu falei? Então o movimento do pai é cortar esse cordão, é de mandar para a vida. Quem que é essa? Oi, Espaço lá de Goiânia. Seja bem-vinda, Maria. Bem-vinda. Gente, a gente vai falando e o tempo vai passando, a gente vai... Já foi. E vai passando o tempo, já se passaram 45 minutos. Gente, tá tão gostoso. Passa, e a gente vai... não é combinado aqui não. O bom da live, né, Lara? O que ele tá falando? Ricardo, Ricardo Henrique. Ele não conhece qual área? Qual área que você não conhece? Constelação. É isso que eu quero conversar com você, porque eu tenho a constelação organizacional e a constelação de estrutura. Ela já faz o convite comigo. Essa menina é custosa. Depois você corta. Depois você corta. Mas aqui, geralmente, a live, o gostoso é ser livre. Não, mas você é demais. Eu não me apego aqui, eu falo besteira. Não, você tá certinho, mas eu tô falando assim que você não perde tempo. Essa energia da Cláudia me chama muita atenção, que ela é o tempo todo... Então, essa energia da mãe, do pai. Mas agora eu tô na energia da minha mãe, sabe? Aos poucos eu vou tomando a energia da minha mãe. Por quê? Porque por muito tempo eu cresci a minha mãe falando mal do meu pai. Que ele era isso, que ele era assado, que ele não presta, que ele era safado, vagabundo, blá, 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 irresponsável, blá, 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 né? E aí, dentro de mim, a minha alma fazia um movimento de ir para o meu pai. Porque quando a mãe fala mal do pai e exclui o pai, o filho faz esse movimento inconsciente de ir para o pai e inconsciente distanciar da mãe. Que é o afeto, é a conexão, é a felicidade, é a saúde, a alegria. Muitas vezes a depressão... Não é sempre, mas muitas vezes a depressão ela está associada ao movimento interrompido com a nossa mãe, né? É a fraqueza, é a ausência de energia, é a insegurança assim, de se posicionar, né, no físico. E aí junta com a energia do pai. Ele internamente fica esse pai, essa mãe, na cabeça, porque no corpo, na energia do corpo não tem como, porque o pai e a mãe, ele está no processo da concepção, no coração, que é o sentimento de alegria. Olha que legal. O chakra do coração é o sentimento da concepção da união do meu pai e da minha mãe, e essa dualidade no processo da permissão da minha mãe, eu vou me expandindo dentro dela e ela começa a se permitir eu me organizar dentro dela e eu nascer para a vida, que é a felicidade de estar na vida. Ela me deixou ficar ali, onde entra essa menina que é adotiva, que ela já tinha perdido os pais adotivos. E aí ela conseguiu dar um passo atrás, reconhecer, inconsciente ela tinha raiva desse pai e dessa mãe adotivo, e ela não sabia por quê. Porque a criança tem a sensação, se eles não existissem, eu teria ficado com a minha mãe. Como eles foram lá me adotaram, eles são culpados, cúmplices, né? Isso é a cabeça. Isso. Então quando ela consegue reverenciar e baixar todo o julgamento em relação a esse sistema, ela começa a entrar na gratidão. É ser gratidão, não é ter gratidão. É engraçado que dentro da constelação não tem perdão, mas tem ser grato, que é o fluxo da alegria e da vida, né? E você? Nesse fluxo? O que você anda desconsiderando em relação a ser gratidão que está fazendo você adoecer? Seja por julgamento de pai, de mãe, seja por se permanecer na doença da criança ferida, querendo ganhar atenção, querendo ganhar aproximação, cuidados. Quantas pessoas, dentro de um relacionamento de casal, eu trabalho com um relacionamento de casal, um fica na infantilidade e o outro fica no papel de pai e mãe. Isso também adoece, não é? Então Agora, vamos lá para a saúde dos relacionamentos. Que saúde, isso que é sincronicidade. Então, o primeiro casal, o homem mais importante da minha vida e a mulher mais importante da minha vida são meus pais. E para os meus pais, meus avós, para os meus avós, meus bisavós e assim por diante. Então, o que acontece? Para eu ir para uma relação de casal, de homem e mulher, e saber o meu lugar, eu tenho que estar bem conectada com meu pai e bem conectada com a minha mãe, meio a meio, 50-50. Se eu for em excesso de mãe ou em excesso de pai,
e eu atraio um companheiro, a gente vai ter uma disputa, porque a relação se une na história que cada um traz emaranhado. Ninguém está disponível para essa relação. Inconsciente, eles estão carregando o modelo de relação do pai e da mãe atrás, que não deu certo. Então, muitas vezes, dentro de um conflito de casal, ambos não estão ali dentro da relação, disponível para criar uma nova relação, e sim cobrar um do outro o que o outro faz ou deixa de fazer, ou que um traz ou deixa de trazer do sistema familiar. E no movimento contrário ali, cada um olhando para a sua família de origem. Tá na morte. Olhando para a família de origem, está contra o fluxo, gente. Tá na morte é você saber que se você não está feliz dentro de uma relação, em paz com você, quando você fica em paz com você, você deixa o outro ser quem o outro quer ser. Não quer mudar nada no outro. Porque você está eu sou mulher, eu estou de paz com o meu feminino e com o meu masculino. Porque aos poucos eu fui me curando do que eu fui criando na minha mente de pai e mãe, o conceito de pai e mãe. O pai e mãe que você criou na sua cabeça não é o pai e mãe verdadeiro no que eles são como homem e mulher. Comuns. Eles são pessoas comuns, são pessoas que por um movimento eles ficaram disponíveis, nem que fosse rápido, para poder trazer a vida, né? Que tá associada a... Não precisa ser adotado para ter o sentimento de ingratidão. A pessoa acredita que não recebeu o suficiente. É importante ressaltar aqui que se a gente fosse melhor que nossos pais, num lugar que a gente coloca que resolve tudo e sabe tudo, e a sua graduação não define você melhor ou maior que o seu pai e sua mãe. Esquece. Você pode aprender tudo lá fora, mas o seu pai e sua mãe, na história dele, eles são grandes, têm o saber, né? Cada um tem a sua história, e eles nos deram a vida, eles são maiores o tempo todo. E os nossos avós são maiores que os nossos pais, e assim por diante. Mas meu pai é um sofredor. Não, então, qual que é o movimento que eu posso... Isso é um julgamento. Quantas pessoas vão na constelação, vão e falam assim, nossa, eu tenho uma dó da minha mãe, eu tenho uma dó do meu pai. Essa dó de pai e mãe vai trazer um movimento oposto de ir para a vida. Por quê? Porque se eu tenho dó do meu pai e da minha mãe, eles são a fonte, eles são a árvore. Eu sou o fruto. Se eu nego a árvore, o fruto seca, né? E aí, Lara? Já falou da força na saúde nos relacionamentos? Viu, gente? É só uma pinceladinha, porque é muito mais amplo. Você fala, oi, Paíris. Não, e outra, você tá falando de relacionamento, muitas vezes dentro de um relacionamento, se o meu pai teve a primeira esposa e não pôde ficar com a primeira esposa e veio minha mãe, não existe ex-relacionamento. Existe o relacionamento 1, dentro da hierarquia, o relacionamento 2, o relacionamento 3, você vai contando a ordem de quem vem depois. Eu conheci um rapaz que ele foi constelar, ele teve 13 relacionamentos. E aí ele casou com a 14ª. Na cabeça dele, a 14ª era a primeira mulher, porque ele casou. Não. As outras, a hierarquia, ela tem que ser contada. Para que um relacionamento dê certo, se os meus pais tiveram... separações de relacionamentos anteriores, isso vai acarretar no relacionamento das gerações futuras. Isso assim, não dá para falar tudo, porque é muita coisa, né? E que entra na saúde familiar, porque outra coisa que é importante você dar o link aí é quando, por exemplo, no segundo casamento, tá no primeiro, o homem tem um relacionamento extraconjugal e a mulher engravida. Então tem fala um pouquinho sobre isso. Você está falando se... Então, quando geralmente acontece isso, se o homem tem um casamento e ele tem um filho fora desse casamento, muitas vezes essa mulher não está disponível para esse homem. Talvez ela está lá em parceria com o pai ou com a mãe dela. Isso aparece demais na constelação. E se esse filho não é incluído dentro do sistema, os filhos desse casal vão ter problemas. Aí são vários, né? Isso. Tanto vícios, aí não tem como falar, adoecer, vai ter muita discórdia. Então, assim, tem tanta coisa, porque dentro das constelações acaba que a gente vê muita coisa, né, Lara? É muito rápido, dinâmico. E o objetivo da constelação não é investigar, é incluir o que está excluído. Por exemplo, essa camiseta aqui, ela representa o meu símbolo. Essa chave aqui é a chave da criatividade.
que a gente pode considerar emocional, que é a imaginação. A nossa mente, ela foi feita, Deus nos permitiu para a gente ser criativo. Tudo que existe aqui, esse cenário nosso aqui na nossa frente, é porque simplesmente a gente foi criativa, a gente colocou a nossa mente para estruturar isso aqui rápido. Se a gente não se conecta com essa parte criativa, a gente fica copiando, colando a história do outro e repetindo. E aí sabe aonde que vai atuar essa cola? No corpo como sintoma, até os relacionamentos dos nossos pais. Então trazer a consciência é abrir o baú que está dentro de você, fechado, com cadeados, e aí você vai tirando a cebola, que são as camadas, e você começa a entrar num processo de se autoconhecer, se empoderar do seu saber que você não percebia, né? O objetivo de treinamento, de desenvolvimento humano, é você ser você, fazendo a diferença no mundo, sendo você, nas suas habilidades, nos seus dons, que não tem como colar, tem? Não. Tem como você me copiar e eu copiar? Às vezes a gente pode pegar como referência assim, nossa, eu admiro tanto essa pessoa, eu posso perguntar para ela assim, quais os caminhos, né? Então, uma dica que eu dou, se você quer buscar um caminho de autoconhecimento, é investir em livros, em cursos, workshops, seminários, palestras. Eu a vida toda sempre fui, tinha uma palestra aqui, eu ia. Eu ia, por quê? Porque eu sempre quis entender os porquês. Mas se você sair dos porquês e disponível para ver o que tem ali, sem julgar e sem com necessidade de buscar uma solução, você começa a ser uma contribuição, né? Então, imagina se a gente começa a pensar assim, nossa, eu vou lá naquele curso, mas eu vou levar o meu conhecimento. Será que eu posso interagir com o meu saber? Ou será que eu tenho que só ir lá e concordar e comprar aquela verdade e ir embora? Então, o filtro, ele é interessante, né? Com certeza. Não é? Então, a gente aprende assim, eu vou num tal curso porque eu vou aprender coisa lá para eu pôr na prática. Chega lá na hora da prática, não funciona, né? É a peça no carro errado. Então, assim, investir muito em conhecimento, que eu acredito. Hoje a internet, ela tem assim, né? Abre as portas. Tem facilita. portas, janelas, buraquinho ainda para quem tá querendo olhar pela fechadura, né? Não se permite por medo. E olha, o medo, ele existe com o objetivo de prevenir, para você não, eu brinco, para não atravessar uma avenida paulista cheia de carro. Porque se você for muito corajoso, você vai, né, e morre. Tudo tem um porquê. Não pular de um avião sem paraquedas, não entrar numa jaula de um leão. O medo, ele é para isso. Mas o medo de se apresentar para a vida. Eu fico pensando, eu saio, eu converso, eu cumprimento as pessoas. Tô na fila, eu cumprimento, eu chego, eu cumprimento, assim, não importa, eu converso. No posto de gasolina. No posto de gasolina. Não, gente, eu converso com todo mundo, sabe, converso. Eu acho que é gostoso, assim, você estar disponível para as pessoas sem ter que ficar, essa eu cumprimento, essa eu não cumprimento, essa... É uma falta de educação muito grande. Você passar pelo outro e nem, né, um gesto. Então, um dos convites para a saúde é você tá se escondendo ou você tá não se permitindo relacionar, porque o isolamento também causa doença. É isso que eu queria ter falado sobre a maioria das nossas interações com a saúde, geralmente vem desses relacionamentos fechados, ou com medo de se relacionar. Dentro do sistema familiar existe a lealdade de não se permitir novos amigos chegarem, porque tá muita traição. Dentro de um sistema, pode ter traições e as pessoas não deixam outros aproximar porque pode ser ameaçador. Ou muitos segredos, né? Então, existe ali um movimento de só ficar entre a família, todo mundo misturado, emaranhado, né? Grudado. E é isso, gente. Saúde, ela está alinhada à mente, às emoções, sentimentos e o corpo permitir vibrar nesse alinhamento. Obrigada, pessoal do Instagram. Corre lá pro Face. Tá acabando? Gratidão a todos vocês que acompanharam a gente. Obrigado. E a gente vai voltar, viu? Porque ela tem muitas informações. Daqui uns dias eu convido. Nossa, passou rápido, Lara. Não, aqui ainda tem 2 minutos. Aqui o meu já tá acabando. Beijo, já tá acabando. Tchau. Olha, eu fico muito... Vai lá no meu canal, Cláudia Cobel, Conexão e Cura, se inscrevam também. Acabou. Escreva lá no meu, Lara Calil. Lara Calil com KHA. Muito bom, gente. No Face e no Instagram.
É muito interessante, né, Lara? Assim, é um aprendizado, viu? E eu vou falar, a gente fica num calor, essa sensação, né? Nossa, de preenchimento, né? De poder falar o que a gente pensa, contar nossas histórias, contribuir já. Tchau! Eu fico muito feliz, aqui já tá acabando. Então, muito obrigada. Muita gratidão. Quinta-feira temos live às 20 horas em todas as redes sociais, fiquem atentos. Clica, dá o seu like e se inscrevam, gente. Compartilhe o que eu acho, assim, que faz sentido a gente estar aqui. Eu, a Lara tem um canal dela. O que faz sentido a gente estar aqui sentado é vocês terem essa contribuição. Eu acho que é uma contribuição. E um beijo no coração de todos vocês, viu? Beijo, obrigada. Aqui, Lara, me ajuda. Já vou te ajudar. Aqui tem que compartilhar aqui. Peraí, deixa eu compartilhar de cá.